Hello, 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 todo mundo! Então, tempos de pandemia, a gente tem que usar máscara. Então, eu resolvi deixar a nossa máscara aqui, com a nossa logo. Ficou bonito? Tá bonita a nossa máscara? Pois é, ela obedece todos os padrões que o Ministério da Saúde sugere. E a gente aproveitou para fazer um marketing, né? Aliás, vem aqui na clínica fazer coisas que você ganha uma máscara dessa. Bacana, né? Hello, todo mundo. Então, eu vou ter que tirar a máscara, porque senão não dá. Não dá para falar. E mais ainda, como tira a máscara? Oi, pessoal! Oi, Chiclete Violeta, todo mundo. Dica, tirei minha máscara. Então, eu estava assim, eu vou dobrar, vou colocar no saquinho plástico, não é? E aí eu vou chegar em casa e ponho para lavar. Evidentemente que para eu sair agora, eu estou aqui na clínica, eu me atrasei, não deu para chegar em casa. Então, quando eu sair aqui do consultório, da clínica, eu vou colocar uma nova máscara, chego em casa e todo esse processo se perpetua, porque a gente tem que fazer a coisa certa, né? A gente tem que se preservar e preservar as pessoas também que estão à nossa volta, as pessoas que a gente ama e tal. Lia, querida, feliz aniversário, que bom ter você aqui, uma honra. Beth, meu Deus, minha querida da Suíça. Renato Personal, muito bem. Helena Max, um beijo. Como é que tá aí, Tuiutaba? Pois é, Lia, tô com saudade, aparece aqui também. Bom, gente, é sempre um prazer poder falar com as pessoas, falar de coisas que a gente gosta, não é? Falar do nosso trabalho. Então, essa live de hoje, como eu prometi na terça-feira, eu vou falar sobre harmonização facial. Harmonização facial. Olha que nome chique. Isso, meus queridos, é marketing, ok? Porque, na verdade, não tinha um jeito de se chamar, de se descrever esse processo. Então, a harmonização facial é um nome bacana que está na mídia, as pessoas querem saber, querem falar, querem, enfim, e eu me dispus a falar isso com vocês. Com a nossa experiência, eu vou colocar tudo, quero ser rápido, meia hora a gente bate um papo, quem quiser fazer perguntas, é um prazer respondê-las. Antes, dê um coraçãozinho, que é sempre legal. E se der também, compartilha com alguém que você gosta, que pode se interessar por esse tema. Tá legal? Muito obrigado. Patrícia, que bom revê-las. Todas. Que bom. Muito bem, gente. Então, assim, o que é harmonização facial? A harmonização facial ou harmonização orofacial é um tipo de terapia, de tratamento estético que a gente faz no intuito de restabelecer, renovar, refrescar a nossa face, não é? Quer dizer, o próprio nome já diz isso, harmonização facial. Quer dizer, eu vou deixar a minha face mais harmônica, mais bacana, mais refrescada, mais bonita. Né? As pessoas, a gente que é cirurgião plástico, a gente que é médico, a gente tem uma série de leis de ética que a gente não pode passar por elas, por cima. Então a gente tem muita dificuldade de usar termos assim, de rejuvenescer, de deixar você mais linda, por mais que isso tudo esteja implícito, né? Mas a harmonização facial é um conjunto, sabe, gente? Existe muita dúvida nisso. A gente abre aí o Instagram, tem dentista, plástico, dermato, médicos generalistas, muita gente está fazendo. E aí dá a impressão que a harmonização facial é só do dentista, ou é só do cirurgião plástico, ou é só do dermatologista. Não é não, gente. A harmonização facial é um mundo, é um universo de procedimento que aí sim, na dependência da formação do cara, do profissional ou da profissional, você vai fazer tudo ou vai fazer uma parte. Então, sem ficar enrolando, isso, vai dando coraçãozinho, isso é ótimo, o Instagram vai adorar, eu agradeço. Então, o que é a harmonização facial? Como é que eu vou analisar? Agora mesmo eu acabei uma consulta e a paciente ela veio. Doutor, eu queria fazer a harmonização facial.
Então, como é que a gente faz? A primeira coisa, eu vou ouvir a queixa dessa pessoa. Eu sou cirurgião plástico, então eu não posso deixar de falar, eventualmente, numa cirurgia, né? Porque, aliás, pessoal, está muito confusa essa história. A impressão é que, se você fizer a harmonização facial, você nunca mais, as pessoas nunca mais vão fazer plástica de face. Mentira! Plástica de face não vai acabar nunca. Porque tem pessoas que têm um deslocamento importante do tecido facial e a gente vai precisar operar. Beth, obrigado. Então, gente, a harmonização facial é conjunto de procedimentos. Não, na imensa maioria das vezes, substitui uma plástica de face. Então, olha, a gente está vendo muita gente no consultório que vem assim, olha, eu vim aqui para você fazer uma plástica em mim porque eu já gastei um carro, já gastei o que eu não podia, com MD Codes, com preenchimento, com fio, eu fui lá no doutor fulano e tirou minha gordura e não adiantou nada. Gente, falta uma boa avaliação, uma avaliação estética, sabe? Uma avaliação tridimensional da sua face para chegar e dizer, você vai fazer cirurgia plástica porque você tem um excesso de pele, seu tecido está caído, tem músculo fora do lugar, eu vou precisar aplicar os seus tecidos. E você, uma outra pessoa, não, você pode fazer a harmonização facial. Então, eu usei um post do Celebrity Plastics na terça-feira e é um resultado fantástico, porque a paciente fez alguns procedimentos. Ela não tinha um envelhecimento suficiente para se propor uma plástica. Então, foram feitos procedimentos que no conjunto a gente chama de harmonização facial. Então, o que é isso? Vamos lá. Eu, quando avalio um paciente, eu sempre avalio essa pessoa de um modo tridimensional, né? Óbvio, acabou esse papo de rejuvenescer é a pele que está bonita, rejuvenescer é a lipinha da papada. Não, gente, a coisa é muito mais ampla do que isso, é muito mais dinâmica, porque imagina, olha quanto movimento eu estou fazendo no meu rosto, meu botox já acabou, eu preciso fazer, prometo fazer ao vivo, de repente, legal, né? E falar sobre o Botox. Então, essa avaliação, ela é dinâmica, portanto, a gente precisa ter esse conhecimento, essa abordagem tridimensional. O profissional, quanto mais formado nessa coisa de avaliar o profundo, o que está atrás do que, o resultado fica mais bacana. Então, para uma harmonização facial, eu venho de dentro para fora. Quer dizer, o que eu vou avaliar? Primeiro, eu tenho uma gama de procedimentos. Então eu vou avaliar primeiro a parte dos ligamentos. Olha aqui em mim, eu estou com 58 anos. Então esse fundo aqui, embora eu já fiz um preenchimentinho, mas ainda está um pouco acentuado. Sabe por quê? Porque aqui eu tenho um ligamento. Existe um ligamento que não deixa todo o tecido cair, está prendendo lá. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso entender que esse ligamento está segurando o tecido gorduroso. Então, para que eu faça o procedimento profundo primeiro, eu preciso ter essa leitura. Não adianta eu querer injetar uma coisa aqui que tem um tecido puxando. Então, eu sempre divido os procedimentos dessa harmonização facial em estrutura e depois controle de movimentos, depois a gente faz a cobertura. Ih, que confusão! Como é que é isso? É o seguinte, estrutura. A minha face está pesada, ela está descendo, eu estou com gordo, eu estou com uma gordura aqui. Então, quer dizer, o recheio da face precisa ser trabalhado. Então, eu vou analisar preenchimento. Claro, eu tenho que avaliar se eu não tenho que repor tecidos que eu estou perdendo. Preenchimento é a primeira coisa. Segunda coisa, eu não tenho envelhecimento suficiente para ser operado, mas eu preciso levantar, eu preciso elevar, eu preciso definir a borda aqui da mandíbula. Então eu vou usar um fio, por exemplo. Existem tipos variados de fios, PDO, fio coreano, fio americano, italiano, espanhol, um monte. Então o profissional vai usar o fio para elevar esse tecido, para dar esse desenho da borda. Ainda assim, o paciente tem isso tudo e tem aquela bochechinha meio gordinha, mais comum ainda nos pacientes mais jovens. Aí tem essa gordura, tem um nome, chama gordura de Bichat. Então eu quero tirar essa gordura, porque eu estou dando uma definição, mas eu não quero muito volume. Então, para eu compensar esse gordo, eu preciso botar demais. Isso não é legal. Sabe aquelas caras injetadas,
horrorosas. Alguém tem que parar com esses caras que ficam injetando, deformando. Isso é um problema. E o pior, às vezes o paciente confia tanto e o cara fala, põe mais. É o fim da picada, né, minha gente? Então, às vezes, é melhor eu tirar essa gordura aqui. Como é que chama a técnica? Bichectomia. Como é que a gente faz a bichectomia? Eu corto por dentro da boca, a gente faz um corte na mucosa da boca, tem uma técnica que você, enfim, manipula, a gordura, por dentro da boca ela sai e você escava essa região. Quem é que vocês estão lembrando? Angelina Jolie, todas as Kardashians. Aliás, as Kardashians parecem uma forma, né? Todo mundo, o mesmo nariz, o mesmo bichectomia, o mesmo bochecha, a mesma definição de face. Elas são bonitas, eu não estou diminuindo não, eu acho legal. Mas eu acho que a gente tem que dar um pouco de personalidade nas faces, né? Não dá para fazer todo mundo igual. Imagina, daqui a pouco fica parecendo o quê? Não é? Bom, então eu fui. Estou vindo de dentro para fora. Eu fiz a estrutura, fiz preenchimento, eu botei um fio para elevar, aí tem a gordurinha aqui, eu tirei essa gordura, que chama gordura de Bichat, por isso a técnica é bichectomia. Então eu fiz a minha estrutura, ficou legal, mas os músculos eles estão muito assanhados, então eu vou controlar, domar essa musculatura. O que é? Botox! Botox, o velho, maravilhoso, funcional, bacana, simples. Botox. Botox, minha gente, é uma marca de produto. Existem outras marcas no mercado. Dysport, Botulift, Xelmin, que são os que o Brasil, a Anvisa autoriza. Então, para que a gente faz isso? A gente pode usar o Botox para diminuir essas linhas na minha testa, para tirar essa linha da raiva, para tirar o pé de galinha, mas também para a gente moldar o rosto. Por exemplo, tem pessoas que têm uma hipertrofia aqui do músculo masseter, sabe assim? Inclusive de noite ficam fazendo um movimento muito forte e pode quebrar o dente, isso se chama bruxismo. Então a gente pode usar o Botox para diminuir essa contração excessiva e isso de algum modo define o rosto. Lá na Ásia, por exemplo, eu dou aula de vez em quando em Hong Kong, Manila e tal, e lá eles usam muito assim o padrão de beleza da Coreia do Sul. E na Coreia do Sul eles tiram muito a função do masseter, eles adoram a face V-shape, sabe? Uma face fina aqui, com mais definição, mas sem aquela coisa muito quadrada. Não gosto disso para todo mundo não, mas tem face que a gente precisa fazer. Então olha lá, que legal. O Botox ele pode ser feito para também esculpir o rosto, né? Porque vai tirar o excesso dessa musculatura. Então vejam bem, a harmonização facial. Olha que universo de procedimentos a gente tem. Estrutura primeiro, preenchimento, fio, bichectomia, Botox para as linhas. E aí vem a cobertura, não é óbvio? É muito interessante porque as pessoas... Nossa, tem um monte de coração aqui. O que é isso? Ah, Beth, Elizabeth, você está com um festival de corações? Muito obrigado, minha querida. Lala Verônica, o Otávio Tralli. Olá, Otávio, que bom tê-los aqui. Muito bem. Então, a gente vai dando coração. Isso legal que aumenta essa coisa da participação no Instagram. Muito obrigado, gente. Então, bom, a gente faz a estrutura, a gente doma os movimentos, não é, excessivos, mas a gente tem que ver a cobertura também. Porque não adianta, olha lá que interessante. Não adianta só laser para rejuvenescer, porque você está trabalhando a pele, colágeno, mas a estrutura interna não se modifica. Então, o contrário é a mesma coisa. Não adianta eu fazer preenchimento, botar fio, mas se eu não tiver uma cobertura bacana, adequada, com nível legal de hidratação e principalmente de tensão com colágeno, o resultado também é pobre. Então eu gosto de deixar a cobertura, evidentemente, obviamente a pele, para o final. E aí a gente tem, meus amigos, um monte de opção. Lasers, todo mundo já ouviu falar, ninguém mais aguenta esse papo de laser. CO2, Erbium, são todos muito legais, mas eles têm uma limitação, eles não passam de um determinado
profundidade. E se você insiste, os lasers, que funcionam muito bem, hein? Mas se você quer trabalhar uma derme mais profunda, só com laser, você vai fazer uma queimadura e uma lesão tão intensas na epiderme que o sujeito fica com mancha. Mancha marrom, mancha branca, não dá. Por isso, as empresas, os cientistas, eles têm desenvolvido várias opções de tecnologia. Uma delas, por exemplo, é o HIFU. Em inglês significa High Intensity Focused Ultrasound. Ultrassom focado de alta intensidade. O que significa? É um ultrassom, mas não é aquele que a gente usa para fazer ecografia, não. É um ultrassom, mas ele é focado, então ele não vai muito profundo nem totalmente superficial. Ou seja, ele passa pela derme, atinge os tecidos mais profundos, tipo gordura, derme profunda e músculo, e faz micro queimaduras. Então, quando essas não lesa a pele. Então, quando essas micro queimaduras elas vão cicatrizando, elas vão fazendo com que os tecidos mais profundos fiquem mais tensos. E isso dá um acabamento. A gente aqui na clínica tem o Ultraformer. Muito legal. A gente usa lá em Dubai desde 2016 e finalmente a Anvisa liberou e a gente agora tem no Brasil. Gente, o HIFU, mesmo sem a harmonização facial, quando já há uma estrutura legal do rosto, funciona muito bem. Ele dá uma atenção. Eu quero fazer um post sobre o Ultraformer. A gente usa em tecidos assim, por exemplo, salmão, qualquer coisa. Vocês veem como a contração é fora de série. E é fora de série. Então, o HIFU é uma dessas opções. As outras opções, a gente tem, por exemplo, infravermelho, que pode também aumentar a tensão do colágeno. A gente tem, que mais? Ondas eletromagnéticas agora e tecnologia de plasma. Tecnologia de plasma, ela ajuda, por exemplo... Oi, Norma, muito obrigado que você está gostando. Viu? Valentina, Elizabeth, sempre muito bom ter vocês aqui. Bom, então essas tecnologias elas vão fazer um aquecimento de tecido, onde tem tecido colágeno, né? Derme profunda, entre os glóbulos de gordura do nosso rosto, e que mais? E na própria musculatura, né? Que mais que a gente tem de opção? Eu adoro, gente, um negócio, chama-se PRP. Isso é uma sigla de plasma rico em plaquetas. Esse PRP ele é uma terapia antiguíssima. Eu tenho uma paciente, ela é médica, ela se formou no Rio Grande do Norte, uma querida amiga. Um dia eu propus a ela se formou nos anos 50, olha que história interessante. Ela se formou nos anos 50, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e eu propus a ela para a gente fazer esse procedimento de PRP. Ela falou, isso é legal, isso é novo? Eu falei, mais ou menos, é dos anos 80, 90 e tal. Mas é legal, está ficando cada vez mais estudado. Muitos estudos mostram que o PRP, você estimula colágeno. E é uma técnica muito simples, que você tira o sangue seu, o paciente vem, a gente aqui na clínica tira o sangue de você, a gente centrifuga, prepara esse sangue, eu jogo as células fora e fico com o plasma. Nesse plasma, a gente tem colágeno imaturo, a gente tem proteínas que vão estimular células de um modo geral. A gente chama de uma terapia regenerativa. Então, a gente tira o PRP e a gente injeta no tecido cutâneo, no tecido gorduroso. A gente usa para estimulação de cabelo. Aliás, eu estou precisando, hein? Eu tenho que fazer meu PRP. Puxa vida. Sabe aquela história? Casa de ferreiro, espeto de pau? Mas enfim, aí essa minha amiga, essa doutora, que se formou nos anos 50, ela falou, oxe, Múcio, isso não é nada novo. A gente usava isso lá em Natal, em 1957, para tratar acne. Olha, gente, que beleza. E aí, eu dou aula lá em Dubai sobre PRP. E a gente tem que falar que isso foi inventado pelos americanos nos anos 80. E eu fui procurar, ninguém naquela época, lá em Natal, publicou essa técnica. Então, infelizmente, a gente tem que dizer que é dos anos 80. Mas, enfim, o PRP é uma terapia regenerativa, estimula a replicação de células, estimula a produção de colágeno, dá firmeza aos tecidos, estimula as células-tronco. É uma terapia muito legal. Então, gente, olha quanta coisa a tal da harmonização facial pode
englobar. Não é um simples procedimento. Não é só injetar preenchimento aqui, botar um botox, tirar a gordura de bichar, botar fio, fazer laser, não. A harmonização facial é um nome que eu adoro, eu acho legal, não tem, sabe, engloba várias coisas. Eu gosto. Antigamente eu não gostava desse nome não, mas eu acho que é legal porque simboliza o que a gente faz, harmonização facial. Eu acho que é legal sim. E o que é mais importante é a gente, os médicos, os profissionais, né? Os dentistas fazem também. Existe uma briga aí de dentista com médico, não sei onde vai parar isso. Mas sabe aquela história? Vence quem faz melhor? Então vamos fazer, vamos aprimorar, não é? Todo mundo sai ganhando. Então, essa briga, ela tem levado a uma competição de técnicas e de novas ideias e todo mundo, como eu falei, sai ganhando, principalmente o paciente. Então, para finalizar, gente, a harmonização facial é isso. A gente trabalha várias técnicas, vários tipos de procedimentos para deixar a face mais harmoniosa, né? Ela mais assim, mais legal de você ver, mais refrescada. Eu adoro usar esse termo, refrescada, mais do que rejuvenescida, não é? Porque rejuvenescida é uma questão muito pessoal, né? Às vezes a pessoa, não sei, rejuvenescer nasce daquela pessoa, não é exatamente uma coisa que você cria em laboratório. Dr. João Freitas, como está em Portugal? Muito obrigado pelos cumprimentos da nossa live. Uma pergunta do Dr. João Freitas, é meu amigo, foi meu aluno lá em Bangkok, na Tailândia, o ano passado, ele trabalha em Portugal, uma excelente pessoa. Ele está me perguntando, parabéns pela live, em pacientes tratados com ácido hialurônico, qual o intervalo recomendado até poder fazer um HIFU? O aquecimento do tecido subdérmico pode degradar o ácido hialurônico? Abraços. Dr. João, não existem estudos muito claros sobre isso, mas pelo que a gente sabe, que os estudos já foram publicados, a gente deve esperar mais ou menos 7 dias depois da injeção do ácido hialurônico para a gente fazer esse aquecimento. O aquecimento, ele não destrói o tecido gorduroso, o tecido do ácido hialurônico. Mesmo que a gente queira, não tem esse poder. O ácido hialurônico, ele tem uma estrutura tal de molecular, que ela não se rompe com o aquecimento, nem dos lasers, nem da radiofrequência, nem do HIFU, que é o ultrassom focado, de alta intensidade. Então, assim, uma dica que eu gosto eu faço hoje o preenchimento, o HIFU vai ser daqui uma semana. E por isso é que eu comecei a falar sobre isso. A gente, na harmonização facial, a gente trabalha a estrutura primeiro, sempre eu sigo assim, fio primeiro, preenchimento depois, uma lipo aqui ou injeção de drogas que a gente tem para diminuir a gordura da papada. Depois eu coloco o botox para domar a contração muscular. E depois a gente faz então a cobertura. Aí eu vou escolher se eu vou usar um laser ou se eu vou usar o HIFU ou uma radiofrequência ou seja lá o que for. Muito obrigado pela participação, Dr. João. Oi, Lu. Muito obrigado por você estar aqui também. A Valentina está me perguntando, e os peelings? Puxa, que coisa! Me desculpa, Valentina, me desculpa, pessoal, eu esqueci dos peelings químicos. Tá vendo? É tanta coisa que a gente pode fazer que às vezes a gente até nem se lembra de tantas opções. O que são peelings químicos? Peelings químicos são quando a gente usa um agente cáustico, né, que vai irritar a nossa pele, claro que do ponto de vista benigno, e vai eliminar a epiderme. Aí tem vários tipos de peelings, né, são ácidos, e a gente vai escolher um tipo específico e a concentração desse peeling. Dependendo do tipo do peeling, do número de passadas que eu uso e da concentração, eu vou penetrar mais ou menos. Quando eu penetro muito, por exemplo, o ácido tricloracético ou TCA a 30% ou 50%, ou fenol, que é o peeling químico mais agressivo que tem, eu tenho uma grande agressão, mas eu tenho uma melhora muito grande também. O peeling de fenol, ele talvez sozinho, ele pode fazer uma harmonização facial inteira. Olha que interessante.
Vou fazer uma live sobre peelings. É que a harmonização envolve, acho que tudo da cirurgia plástica que a gente chama de medicina estética, não é? Mas é muito importante falar dos peelings. Então, se eu uso um peeling mais leve, numa concentração mais baixa, eu vou ter uma reação menor, mas uma agressão menor. Eu adoro peeling químico, sabe? São do século XIX. Aliás, tem peeling químico, o ácido lático, eu também dou aula disso lá na Ásia. São descritos no Egito. No Egito Antigo, olha que legal, eles faziam peeling com leite de animais, sabe? Com leite de plantas. E isso fazia uma esfoliação. Então, quando o peeling ele é muito levinho, menos agressivo, o resultado é mais brando. Mas sem agressão já dá uma melhorada, uma melhoria na pele, quer dizer, deixa um viço mais legal. E aí a outra questão, puxa, mas já tem tanta coisa, né? Preenchimento, fio, bichectomia, lipinha de papada, laser, HIFU e agora peeling. Como funciona isso? Sabe o que eu falo, por exemplo, para os meus pacientes e para os meus alunos, por aí afora, que a gente dá esses cursos? A gente tem que ter assim, uma visão muito prática. A gente tem que ter a formação, tem que oferecer, ter condição de exercer essas coisas, aprender, saber fazer, mas a gente tem que dimensionar esse número de procedimentos para cada pessoa, inclusive para uma questão financeira. Imagina, você vai oferecer esse monte de coisa, uma coisa às vezes é a mesma que a outra, os resultados são iguais e você está lá que joga a coisa. Essa área de medicina estética, meus amigos, está muito prostituída, hein? As pessoas hoje em dia, sem formação, tacam a oferecer máquina alugada e procedimentinho que viu lá não sei aonde, e dá-lhe dinheiro, e dá-lhe dinheiro. E às vezes os resultados são paupérrimos. É ética, né? Então você tem que ter condição de oferecer coisas, mas saber o que realmente tem a ver uma coisa com a outra para dar um resultado legal com o melhor custo possível. Então eu penso sempre assim, primeiro a estrutura, fio, preenchimento, etc., que a gente já repetiu várias vezes. Daí eu vou fazer o meu botox, daí eu quero pele. Quando eu quero uma pele, por exemplo, que não tem um dano solar, a epiderme é legal, não tem muito poro aberto, não tem muita mancha, eu vou usar uma coisa mais para o colágeno. HIFU é uma beleza. Radiofrequência é outra maravilha. Agora, quando eu tenho manchas, sabe aquelas pintas de sol, aí eu preciso pensar em laser. Existem lasers específicos para essas manchas. A gente chama de lasers para lesões pigmentadas. Ou a gente pode usar os peelings químicos. Por quê? Porque eles fazem uma escamação. Então, tudo que é superficial na epiderme, os peelings químicos podem levar embora. Muito bem. A gente tem mais algumas perguntas. Não sabia que se fazia tudo isso. Pois é, Beth, a gente faz um monte de coisa. Laura, querida, muito obrigado enfim, pelos comentários. Lu Paranhos, obrigadíssimo por você estar aqui. A outra Valentina está me perguntando, o que faz de preventivo para jovens? Vocês sabem de uma coisa? A gente aqui na clínica, e lá em Dubai a gente começou a fazer isso, eu tenho um programa de... aí vai o que a gente pode dizer, mas a gente faz uma prevenção a um envelhecimento tecidual precoce. Então a gente tem um programa que se chama... como que se chama o programa? FIP. Uma brincadeira para a gente dar um nome. Forever Young by Portal. FIP. F-Y-P. Forever Young by Portal. Sou eu. Aliás, eu sou a nossa equipe toda aqui. O que é esse Forever Young by Portal? É uma forma de analisar pessoas que estão em torno de 30 anos, 30 a 35, e que se interessam muito para se manterem com um tecido, uma qualidade de tecido bacana. Entende? Essa chamada para sempre jovem, isso é uma brincadeira. Mas o que a gente vê hoje, mundo afora, é que as pessoas, elas têm sim uma vontade de se cuidarem desde sempre. Você passa protetor solar em crianças. Então você está
não retardando o envelhecimento, mas você está dando condições de uma qualidade de pele, facial, etc., melhores, não é? Então, esse nosso programa, Valentina, ele é exatamente para meninas e meninos em torno dos 30, 35, que querem começar a cuidar para que eles não tenham que chegar aos 50 com um monte de lesões e que aí, eventualmente, já se perdeu um certo tempo. Então, isso tem todo sentido. Tem vários estudos que mostram isso. Então, no nosso programa Forever Young by Portal, a gente usa, por exemplo, para pessoas mais jovens, além de uma orientação da pele, produtos para se usar, além do fotoprotetor, procedimentos mais simples, como, por exemplo, o PRP. Lembra? Aquele que a gente tira o sangue e usa no próprio paciente, porque aquilo é uma terapia de regeneração. Aí vem sempre aquele papo, né? Nossa, mas que coisa mercenária, sujeito de 30 anos. Gente, isso é de uma bobagem, sabe? É de uma coisa tão rasa. As pessoas, elas se expõem ao sol, aos hormônios, ao estresse, desde que nascem, né? Evidente que depois da puberdade, na idade adulta mais jovem, elas já começam, nós já começamos a entrar em processo de mais perda do que ganho. Nós estamos nos gastando. Então, nada mais óbvio do que a gente se preservar, não é? A mesma pessoa que acha que é uma bobagem isso, está todo dia lá passando cera no carro, cuidando do carro, arrumando a casa, mas o corpo não. Isso é uma bobagem, precisa ser repensada. Então, Valentina, essa forma de se cuidar desde uma idade mais jovem é muito legal. E isso não vai fazer com que as pessoas parem de envelhecer. Não, quem dera. Olha, eu sou cirurgião plástico, eu tenho minhas ruguinhas. Não, ninguém vai parar. Mas a gente passa pelo processo de um jeito melhor, mais bem cuidado. Isso, para tal da autoestima, faz toda a diferença. Bom, está na hora de terminar daqui a pouquinho, mas ficamos lindas. Oi, Lu, Tereza Dobler, que bom que você está aqui. Mrs. Kohler, PRP, você já postou algo sobre? Quero ver. Não, eu ainda não postei só sobre PRP, mas vamos fazer um. Te prometo. A Laura Love PRP, a Beth tá me falando que as explicações são muito legais. Que bom, que bom. A Norma está amando. Uma outra pergunta aqui. Qual a diferença do laser e do peeling? Muito legal. Laser, gente, é tecnologia física, vamos dizer. Usam-se luz, por exemplo, no caso dos lasers reais, de gás carbônico e o laser de erbium, por exemplo. Tem vários outros lasers, de iodo, vários deles. Então, quem age na pele é a luz, né? O peeling, ele é um produto químico. Então, quem age na pele são produtos irritativos que vão agredir a pele para que essa pele renasça. Se é um peeling muito levinho, é uma esfoliação muito leve. Se é um peeling mais concentrado, é uma esfoliação muito grande e irrita bastante. E aí essa pergunta é legal porque existem estudos e a gente sempre está se cobrando como profissionais da saúde, da estética, o que é melhor com o quê? Há estudos, por exemplo, que comparam. É melhor um laser de gás carbônico ou um peeling químico de fenol? É interessante isso. Sabe qual é a resposta? Depende de você, depende do paciente. Cada um tem uma carteira de investimento na sua pele. Não é legal esse termo? Vamos investir nas ações? Não, vamos investir na gente, na autoestima, na pele, né? Se sentir maravilhoso. Imagina se olhar no espelho e falar, puxa, como eu estou bem cuidado, não é? Estou com 60, 70, 80, 90, não interessa. A gente tem que se olhar e falar, que legal. E alguém te olha e fala assim, poxa, como você está bem, nossa, você não envelhece. Tem coisa melhor do que isso, gente? Não tem, né? Porque às vezes o cara para lá, um Mercedes conversível, e você olha, a pele está horrorosa, os dentes estão horrorosos, o cabelo não cuida, sei lá. É uma escala de valores, né? Cada um tem uma. Eu acho que quando a pessoa se olha e se sente bem cuidada, vale mais do que 2 Mercedes.
Bom, é isso aí, meus amigos, minhas amigas. Temos mais alguma... Ai, Cris, que bom que você está gostando. Oi, Jaque. Leandro, obrigado pelos comentários. A Rúlia, Norma, Beth, Vera, Otávio, Lala, Verônica. Olha, eu agradeço muito a companhia de vocês, viu? É sempre um prazer ter vocês aqui. Não se sabia que poderia ser usado o peeling na pele ainda hoje. Sim, claro, lógico. Os peelings, meu Deus, não morreram. A gente tem várias tecnologias, assim, máquinas bacanas, mas os peelings estão aí. Na verdade, a gente tem estoque de coisas e eles têm essas coisas, têm que ser usadas especificamente para cada tipo de paciente. Não é tudo em todo mundo, mas eu preciso ter opções, não é? Os seres humanos não são os mesmos. Viva a diferença, né? Muito bem, Mrs. Kohler, estou esperando você. Muito bem. Muita gente elogiando. Sim. Qual é melhor, a lipomecânica ou a lipoenzimática? Excelente pergunta. Da Vitória, de São Paulo. Olha, é o seguinte, a lipomecânica, a gente está falando aqui de papada, não é? Evidentemente que é da papada. Então, a papada, ela pode ser retirada, ela deve ser retirada quando eu tenho um acúmulo de gordura localizada, eu tenho que fazer uma lipo. Existe vibrolipo, existe lipo com Vaser, que é um aparelho com ultrassom, existe a lipo a laser, que eles, além de tirarem a gordura, ainda dão uma retração na pele. Isso é muito legal. Então a gente tira, vamos dizer, tudo que eu quero, né? Só que envolve uma anestesia local, que seja um ambiente, uma clínica, um pequeno cortezinho aqui, outro ali e pronto. Agora, tem pessoas que têm fobia de procedimento cirúrgico, então a lipoaspiração, seja lá qual for o tipo, não são uma alternativa. Então, para essas pacientes, a gente tem a lipoenzimática. O que é isso? A lipoenzimática é uma destruição de tecido gorduroso que a gente faz usando química, produto químico. No Brasil, a gente não tem muita opção. O que a gente tem aqui é o desoxicolato de sódio. Nos Estados Unidos, o nome comercial é Kybella. Funciona muito bem, gente. É uma droga que a gente injeta aqui nessa região e ela vai destruir a membrana da célula. Então, o tecido gorduroso, ele sai, extravasa e o volume diminui. Esse produto, a lipoenzimática, a gente faz em consultório. Então, é simples, mas exatamente por ser simples, eu preciso fazer outras sessões. São 4 no total. Então, é uma hoje, semana que vem, na outra semana. Incha, o paciente tem que saber que incha de 1 para 2 dias. De um modo geral, as pessoas preferem fazer na sexta-feira, mas depois desincha e aquilo vai evoluindo muito bem. É a lipoenzimática. Qual é a melhor? Eu sou cirurgião plástico, né? A gente pensa sempre numa lipo. Eu prefiro a lipo mesmo. É de uma vez só, já resolve. Mas os efeitos ficam assim muito similares, não é? Muito bem. Vamos ficar aqui mais tempo. Cris, o PRP é inofensivo mesmo quando alguém tem câncer e não sabe? Cris, Existem estudos que mostram isso. Existem estudos, por exemplo, que dizem que o uso do PRP, mesmo em pacientes que tiveram uma lesão, um câncer, e que evidentemente que já foram operados, já foram tratados, seja lá com o que for, você pode fazer. Você não está disseminando célula maligna. Isso foi muito pensado, foi muito discutido por um tempo. Sabe por quê? Simplesmente porque se o paciente tem uma célula maligna, essa célula pode se desprender e andar pelo organismo e fazer o que a gente chama de metástase, não é? Então, não necessariamente você está tirando essa célula com o PRP e reinjetando. Isso, medicina e ciência, na verdade a gente trabalha assim. Até hoje não foi provado que. Então, os estudos eles mostram que realmente não tem menor problema. Agora, se o paciente tem um câncer e não sabe, é aquela história. A gente pode fazer uma cirurgia, às vezes sem saber, e nem sempre tem uma relação de importância um fato com o outro, quer dizer. Para evitar isso, a gente tem que estar sempre fazendo prevenção,
né? Para se descobrir eventualmente se tem um problema assim. Elizabeth, custa muito caro a harmonização facial? É interessante falar de custo, né? Mas é impossível falar, especialmente nesse caso, porque eu estou falando de tudo que a gente oferece. Então, um paciente em especial, a gente teria que avaliar, fazer um protocolo e a gente aí sim passar um custo. Hoje em dia, a gente sempre, pelo menos é a nossa postura aqui na clínica, a gente, olha, sinceramente, a gente faz muito o que a gente adora. Eu adoro fazer isso, a nossa equipe adora fazer isso. Então, a gente faz as pessoas fazerem. Divide em 10 vezes, em 12 vezes, mas faz. A gente quer que as pessoas façam. Não adianta a gente ser apaixonado por uma coisa, trazer tecnologia, ter uma série de opções. Evidentemente que tem um custo, lógico, mas a gente quer que as pessoas façam. Então, a gente negocia e olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Graças a Deus a pandemia ainda não está legal, mas as pessoas já estão começando a voltar à vida e com todo o cuidado, né? Que a gente tem máscara e tudo. A gente usa também aqui sempre, né? O Face Shield, lógico. Com toda a segurança aqui na clínica, a gente está fazendo bastante coisa já. E já vou terminar, já passaram 40 minutos. Norma, muito obrigado. A lipo mecânica, o Alipo... Ananísia, que bom te ver. Caterine, que prazer revê-la. Caterine, tem dentista e biomédico fazendo harmonização facial. É aquilo que eu falei no início, é uma discussão. Gente, olha, é o seguinte, sabe, o Brasil tem um problema que é a lei do ato médico. Eu acho assim, os dentistas, eles estão lidando com boca, por exemplo, tudo bem, tem a ver com sorriso, a bichectomia também. O que eu não acho muito legal é que tem gente que está extrapolando, dentista fazendo asa de nariz, eu acho isso patético, com todo respeito. Imagina, eu sou um cirurgião plástico, eu vou te oferecer um tratamento dentário? Eu ficaria constrangido, né? Não sei, mas né, cada um sabe... da sua vida, sei lá. Enquanto a gente não tem leis mais definidas, eu acho que um bom profissional, com consciência, com a formação que puder, ele tem que saber que vai responder, né? Existem conselhos de classe, existe o Código Civil, não é? Então as pessoas têm que tomar cuidado. Eu, por exemplo, eu não me sentiria jamais seguro para fazer uma obturação de um dente, um canal. Deus, não tenho informação. Bom, a última pergunta, Sueli. Pois é, Mrs. Scholar, eu abri uma clínica na Europa, deixa eu te falar, eu já estou com uma clínica lá em Dubai, já estou perdendo o resto de cabelo para lá, para cá, essas viagens, mas eu adoraria, a Suíça é maravilhosa, quem sabe, hein? Quem sabe é o próximo projeto. Bom, e Sueli, qual é melhor, o CO2 ou o Ultraformer? Sueli, ótima pergunta para a gente finalizar. CO2 é um laser. O que significa? O laser é uma luz intensa, focada, não é? E vai atingir o que a gente chama de cromóforo, quer dizer, é um alvo. Qual é o cromóforo que esse laser de gás carbônico age? A água que está dentro das células da pele. Então o laser de CO2, ele vai fazer uma esfoliação, ele melhora bastante a epiderme e ele faz uma contração na derme superficial. O laser de CO2 é maravilhoso. Todas as plásticas de face que eu faço, eu sempre faço o CO2 junto, porque a gente melhora a qualidade da pele de um jeito muito bom. Agora, o Ultraformer não é um laser. O Ultraformer é uma outra tecnologia. Chama-se ultrassom microfocado de alta intensidade. Não é? Então, esse ultrassom, ele não vai exatamente agir na epiderme. Então, por exemplo, se a pessoa tem aquelas manchinhas de sol, melasma, não muda nada. Por quê? Porque esse HIFU, que é a tecnologia do Ultraformer, Ultraformer é o nome comercial de uma máquina fantástica que a gente tem aqui na clínica. O Ultraformer, então, com a tecnologia HIFU, é uma tecnologia que passa pela epiderme, passa pela derme, já faz ação na derme profunda, mas ela chega além dependendo do cabeçote que eu estou usando. Pode chegar até a musculatura superficial.
Então qual é a diferença? O Ultraformer ele é mais potente e invasivo que o laser de CO2 em termos de resultado. O laser de CO2 ele agride mais, ele deixa crostas, ele faz uma esfoliação. O Ultraformer não. Ultraformer você vem aqui na hora do almoço, faz seu tratamento, volta para casa ou para o trabalho. Daqui uma semana, 2, 3, 4 semanas, você começa a ver que o seu rosto está diferente, mais firme. As pessoas vão falar, nossa, Sueli, como você está linda. Enfim, pessoal, olha, é um prazer, eu sou tão apaixonado pelo que eu faço, que eu acho que eu posso ficar aqui até amanhã de manhã. Eu adoro isso, acho que isso é válido. Cirurgia plástica é uma delícia, se cuidar da autoestima. É uma forma de você cuidar do que Deus te deu, sabe? Deus nos deu o nosso corpo, nossa pele, nós somos divinos, a gente é feito para brilhar. Então é uma forma de você trabalhar esse tecido, essa coisa magnífica que é o nosso corpo, que Deus nos emprestou. A gente vai ter que devolver, hein? Tem que estar bem cuidado. Então eu poderia ficar aqui a noite inteira, eu adoro vocês. Adoro poder dividir o que a gente faz e de algum modo poder ser útil. E eu agradeço muito a companhia de vocês, tá bom? Vai ficar no IGTV, sempre que alguém quiser rever alguma coisa e lógico, se tiver dúvida me manda a pergunta que eu respondo, tá bom? Um beijo para todo mundo, se cuidem, por favor, a pandemia ainda não passou, todo mundo tem que fazer a sua parte. Fiquem com Deus, bom final de semana. Tchau!